Bom dia, bebês! Vamos lá para mais uma aula. E hoje, dia 14/6, é dia do pastor. Então, primeiro eu quero parabenizar todos os pastores, inclusive os que já passaram pela minha vida e cuidaram de mim, e os meus pastores atuais, pastor Mauro e pastora Nilma. Um beijo para vocês. E hoje a nossa lição é a lição de número 11, né? E o título é Uma Herança Conquistada pela Fé. E eu quero saber, quem aí tá a fim de conquistar heranças pela fé? Então, vem comigo pra gente aprender um pouco mais sobre a repartição das terras de Canaã que foram conquistadas com muitas lutas, com muitos milagres de Deus, como a gente viu nas lições passadas. A conquista, a queda de Jericó, ver o sol parando, ver várias vezes Deus colocando a sua mão para fazer cumprir a promessa que Deus fez de que daria uma terra que mana leite e mel. Amém? Então, o nosso texto de hoje está em Hebreus, texto do dia da nossa revista que traz pra gente, né, a nossa memória. Vamos lá. Está em Hebreus 10, no versículo 23, que diz bem assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu já quero começar falando que Deus, ele é fiel e ele cumpre o que ele promete. Ele não é homem para que minta. Ele não é a gente que às vezes fala, vou fazer isso e não faz. Não. Deus, ele cumpre. E a primeira coisa que a gente tem que ver, lembrar, memorizar, é que Deus, ele é fiel. Vou repetir, Deus é fiel. Parece até um jargão. Deus é fiel. A gente escuta muito aí, Deus é fiel. Mas Deus realmente, Deus, ele é fiel. Isso a gente precisa de ter bem claro na nossa vida, saber sobre a fidelidade de Deus, para que isso venha acrescentar a nossa fé. Por que é uma herança conquistada pela fé? Porque eles acreditavam que Deus realmente ia dar essa terra para eles, mesmo que eles não tivessem a força necessária para conquistar, o poderio bélico para conquistar, mas Deus, ele prometeu e ele ia dar. E essa história, essa parte da divisão da terra prometida, que era uma herança prometida ao povo já há muito tempo lá, desde de Jacó, de Abraão, já vinha sido prometido isso e Deus cumpriu. E é aqui que a gente vai ver o cumprimento, o pessoal tomando posse dessa terra, a divisão das terras do sul, a divisão das terras do norte, e como que aconteceu a divisão das terras que ainda não tinham sido conquistadas, né? Então, primeira coisa, Deus, ele sempre recompensa os servos que são fiéis. Por quê? A gente tem que estar sempre buscando a nossa comunhão com Deus diariamente, para que a gente esteja alinhado os nossos planos aos planos de Deus. Para que tudo venha se cumprir conforme Deus planejou para a gente. Outro clichê, Deus tem um plano para a sua vida, mas Deus tem um plano para a nossa vida. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Deus, ele tem sonhos maravilhosos para nós. Gabi, você tá falando isso e esse tempo de pandemia? Calma, tá tudo no controle de Deus. São nos tempos de maiores crises que já existiram em toda a história bíblica, é que a gente vê Deus mais presente, abençoando, sustentando, guardando o povo. E com a gente agora não é diferente. A gente estuda essas histórias bíblicas, por exemplo, essa revista Um Tempo de Conquista, para a gente ter em mente o que Deus fez por aquele povo no passado e o que Deus pode fazer para a gente hoje. Então, tudo isso vem para edificar a nossa fé, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo estudar a palavra de Deus. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. É bem legal essa lição de número 11, porque vem tratar um pouco da história, como eu já falei, das divisões, das terras. E a gente precisa de saber
o histórico, como que ocorreu, para a gente entender a forma que Deus agia, como que Deus trabalhava, porque a gente precisa de aplicar isso no nosso dia hoje. A gente precisa de saber como Deus trabalhava, como Deus trabalha, como Deus quer que a gente se posicione, né? Esse é um livro de muita coragem, muita fé. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai tratar sobre a divisão do sul de Canaã. Então, vamos lá, a divisão do sul. O primeiro subtópico é a partilha da terra conquistada. Então, o que aconteceu? Como a gente estudou, o sul de Canaã, depois da parte central, foi uma das primeiras conquistas, né? Primeiro conseguiram conquistar o sul. E, como a gente sabe, o povo, naquela época, era dividido nas tribos dos descendentes de Jacó. Então, nós tínhamos aí as 12 tribos, né? E, nessa partilha toda, a tribo de Levi, como a gente sabe, que era o povo que trabalhava para Deus, eles não teriam um território específico, como, por exemplo, Efraim teria, como Manassés teria. Por quê? A herança do povo da tribo de Levi era uma herança que não era apenas terrena, era uma herança que era eterna. E eles tinham isso em sã consciência, né? Então vamos lá. Primeiro, a terra é conquistada e Judá fica com Judá e José e Caleb já vão ter a sua parte da herança. Desculpa, gente. Caleb já recebe a sua parte da herança porque Deus já havia prometido, graças à coragem de Caleb e de Josué, que não desanimaram o povo quando foram enviados como espias na terra prometida. Muito pelo contrário, eles animaram o povo de Deus. Então Deus ele prometeu uma herança. E agora Caleb vai receber, tanto Caleb quanto a sua descendência, né? E nessa época Caleb já estava velho, lá pelos 85 anos. Mas Deus honrou pela fé que ele teve na juventude. Então, jovem, que é CPD para nós jovens, né? Me considero jovem. A gente tem que lutar, ter fé na nossa juventude, sim. Ah, Gabi, nossa, parece que vai demorar eu receber essa promessa que Deus me fez. Calma, ele vai cumprir. Então tenha fé, não perca sua fé na juventude. Por mais que às vezes possa demorar, confia, vai chegar. E o Monte Hermon foi prometido para Caleb, né? Justamente o monte que era o monte onde habitavam os gigantes. O povo que era gigante. Mas Deus também quer mostrar que no mesmo lugar da vergonha, onde muitas pessoas desacreditaram de Caleb e Josué que seria possível conquistar aquela terra porque tinham gigantes, no mesmo lugar Deus vem e dá a vitória. Então Caleb ficou com o Monte Hermon. Então no mesmo lugar da nossa vergonha vem a recompensa. Isso me faz lembrar, um adendo aqui rapidinho, sobre a pesca milagrosa. No mesmo lugar onde os discípulos jogaram a rede e não pescaram nada, Deus voltou e falou, lança a rede. E foi uma pesca maravilhosa. Então isso faz nos lembrar que Deus ele quer, no mesmo lugar que a gente sofreu, ele quer nos recompensar. Ele quer nos fazer herdar muitas bênçãos e milagres. Porque Deus ele trabalha de uma forma extraordinária. E não para a nossa própria glória, mas para a glória e honra do nome do Senhor. Então, no mesmo lugar que a gente não consegue, que a gente é desanimado, que a gente é desacreditado, Deus ele quer nos fazer herdar muitas bênçãos, muitas vitórias. E beleza, né? Caleb ficou com o Monte Hermon e, como eu falei, a tribo de Judá, que já de logo, de pronto também ficou com uma parte da Terra do Sul. E Judá era uma tribo muito especial, muito querida por Deus, porque Judá é de onde viria
Jesus, né? Jesus é descendente da tribo de Judá. E ela também recebeu com primazia os territórios do sul. Então, a gente já falou da partilha da terra de Canaã que foi conquistada, a herança de Judá e Calebe, e agora nós vamos falar no tópico 1.3 sobre a herança de Axa, filha de Calebe. Ascar, gente, desculpa. Ascar, filha de Calebe, era esposa de Otiniel, e eles conquistaram, tiveram um pedacinho muito importante, pedacinho não, vamos dizer assim, um pedaço muito bom, muito próspero, com bastante água, porque eles lutaram pelos sonhos deles. Então, eles ficaram com uma parte muito boa da terra. E futuramente, Otiniel, ele se torna um dos juízes em Israel. Então isso mostra pra gente, cara, vamos lutar. Vamos buscar pelos nossos sonhos. Gabi, a gente tá na pandemia, o que você tá falando, minha filha? Vamos lutar pelos nossos sonhos. Eles lutaram aqui não quando tudo estava bem, mas quando não tinha terra, quando eles estavam ainda peregrinando, lutas, batalhas muito difíceis. Mas Deus estava com eles e Deus ajudou eles a vencer cada batalha. E com a gente não é diferente. Vamos lutar, vamos em busca daquilo que Deus colocou no nosso coração, daquilo que o propósito de Deus para a nossa vida. Senhor, vai me direcionando, Senhor, vai me dando força, vai clamando a Deus. E vamos lutar, sim, em meio à pandemia. Vamos buscar conhecimento, vamos usar as armas que a gente tem e entregar na mão de Deus, que Deus, ele faz tudo. Então a gente não pode deixar de lutar, a gente não pode deixar de sonhar, porque se a gente fizer a nossa parte, Deus faz a dele. Então vamos pro tópico 2. Repartição do sul já foi, Calebe, Judá, Asca, já tá com as suas terrinhas ali, beleza, bacana. Então vamos para a divisão do norte de Canaã. Vamos começar primeiro com a herança de José. Os descendentes de José, Efraim e Manassés, que eram filhos de José, já iam ter ali as suas terras também ganhas, né? Conquistadas ali. E vou falar agora o que aconteceu com Efraim e Manassés. A parte central, que foi ali Jericó, Ai, mais voltado para o norte, fica com José. Beleza. Deus abençoou os descendentes de José pela fidelidade de José. A gente conhece a história de José. E Deus, ele abençoa aqueles que são fiéis. E ele abençoou tremendamente a descendência de José. Porém, Efraim, tanto Efraim quanto Manassés, ao tomarem posse da terra, eles não expulsaram os povos pagãos que ali habitavam. Mas eles acabaram aceitando aquilo que não era a proposta de Deus, porque Deus queria aniquilar tudo que não era dele, para não contaminar o povo. E eles acabaram aceitando, né? Manassés ali aceitaram os cananeus e acabaram aceitando pequenos erros, pequenas falhas, pequenos pecados. E o foco daquilo que Deus prometeu foi sendo tirado. Então a gente tem que tomar muito cuidado e cumprir exatamente aquilo que Deus manda a gente fazer. Para que a gente não vá se afastando de Deus. A gente não deve aceitar os pequenos pecados, os pequenos erros. A gente deve estar sempre corrigindo, tirando o pecado do meio da nossa vida, do meio da nossa convivência, para que a gente esteja mais próximo e alinhado aos planos de Deus. Para que a gente não perca o foco. E diferente dos descendentes de José, os descendentes de Judá permaneceram firmes, né? Não deixaram nada de povo pagão permanecer no meio deles, porque eles eram corajosos. Então a gente tem que ter coragem como o povo de Judá, enfrentar os nossos inimigos, mesmo que eles tenham carros de guerra, arsenais incríveis, poderosíssimos, a gente tem que enfrentar. E muitas vezes os nossos inimigos não são inimigos ali físicos, como eram os deles nessa época. Muitas vezes os nossos inimigos estão aqui, ó, dentro da nossa mente. E são inimigos terríveis de enfrentar. Realmente não é fácil enfrentar pensamentos tristes, pensamentos de dor,
pensamentos que nos causam arrepios, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que ter coragem de enfrentar para que a gente tome posse da boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Boa, perfeita e agradável, né? Mas primeiro, para a gente tomar posse de tudo isso, a gente tem que enfrentar os nossos maiores inimigos. Temos que enfrentar as nossas maiores lutas, temos que ter coragem. Esse livro é um livro de muita coragem. É um livro que me incentiva muito, me encoraja muito. Espero que esteja encorajando vocês também. Então, vamos lá. Desculpa, gente, eu tô passando mal, por isso que eu tô até afastada das minhas atividades. Porque hoje em dia, eu costumo ter sinusite, né? Mas hoje em dia qualquer gripe, qualquer sinusite, a gente já fica desconfiado do Covid. Eu tô esperando até amanhã para eu poder fazer o exame para dar os dias de sintomas para saber se eu tive, se eu não tive. Mas eu tô bem, só apenas parece aparentemente com uma sinusite. Então desculpa aqui pela tosse, pelas fungadas, mas vamos lá, vamos focar no que importa. E também agora a gente vai para a herança de Josué, ainda no tópico 2. Josué, ele fica com a montanha de Efraim, mais para a parte do norte. Então a gente vê que as duas colunas de Deus, Caleb ficou ao sul, Josué ficou um pouco mais ao norte, que eram duas pessoas de muita coragem, muita fé, muita esperança, muita força, que eram homens de Deus, colunas de Deus, ficaram divididas para que Deus estivesse, vamos dizer, o exemplo de como Deus quisesse que as pessoas agissem, estivessem em todo o território. Beleza. Agora nós vamos para o tópico 3. Primeiro a divisão do sul, depois a divisão do norte e agora a divisão das terras não conquistadas. Antes, o território ficava em Gilgal. Mas com essas divisões, Deus queria que as tribos ficassem ao redor do tabernáculo. Então o tabernáculo saiu de Gilgal e Deus pediu que fosse estabelecido em Siló. E o tabernáculo ficou em Siló até os dias de Eli, quando a arca foi tirada, tomada pelos filisteus. Então, Deus ele queria estar sempre ali no meio do povo, na forma do tabernáculo. E aí, tinha ainda algumas terras que não foram conquistadas, e umas 7 tribos receberam o título de propriedade da terra. Como assim, Gabi? Tinham terras que não tinham sido conquistadas, mas Deus já tinha dado como herança ao povo, mesmo que ainda não tinham sido conquistadas. E então, esse povo já tinha o título de propriedade da terra. Por que essas 7 tribos? Porque elas não haviam lutado para querer conquistar o seu território. E Deus falou, deu ordem a Josué, são proprietários da terra, mas eles vão ter que lutar para eles conquistarem, expulsarem os povos de lá. Então, eles tinham propriedade, mas teriam que lutar. E por que o povo não murmurou, não reclamou? Porque eles sabiam que eles não tinham lutado. Eles viram como que Deus recompensou aqueles que lutam. Então, eles sabiam que eles iam ter que lutar também para conquistar esse território. Eles iam precisar trabalhar, e com a gente não é diferente. A gente tem que trabalhar, batalhar pelos nossos sonhos, por aquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, mas a gente tem que fazer a nossa parte para chegar até lá e alcançar a nossa promessa. O tabernáculo estabelecido em Siló, essas 7 tribos receberam o título de propriedade, teriam que lutar. E vamos falar mais uma vez sobre a tribo de Levi, que trata aqui no nosso tópico 3.3. Deus reservou, como eu disse a vocês, para os levitas não algo material, mas algo espiritual. Porque os levitas eles tinham a tarefa de cuidar do tabernáculo, de cuidar da glória de Deus no meio do povo. E para mim, apesar de não terem ali um território físico, foi uma das tribos mais recompensadas. Porque, gente, que prazer é trabalhar para Deus, que prazer é ser usado por Deus. É muito gratificante quando Deus nos requer fazer algo para Ele, sabe? E Deus, assim, apesar de eles não terem aquele território, assim, esse território que é da tribo de Levi, mas foram estabelecidas cidades.
E Deus estabeleceu que as demais tribos, onde os levitas ficavam, cuidassem dos levitas, sustentassem. Ao redor ali do lugarzinho que eles iam habitar, eles tinham lugar para cuidar dos seus animais. Então Deus ele pensou em tudo, em cada detalhe. Não deixou ninguém sem nada, foi orientando Josué naquilo que ele tinha que fazer. Porque nessa época, Deus pediu que dividisse a terra, porque Josué já estava velho, o tempo de Josué já estava passando. E por isso que eu falo, de Moisés, o tempo de Moisés passou, foi para Josué, o de Josué já estava acabando aqui. Então a gente sabe que tem um tempo para tudo. Cada líder tem o seu tempo, porque Deus ele tem algo maravilhoso para realizar através da vida de cada pessoa, mas tudo tem um tempo. E finalizando nossos comentários sobre essa lição, que são apenas comentários. Espero que todos vocês leiam, releiam, já enviei a lição. Leiam também todo o livro de Josué, vai lendo, porque essa revista está indo por ordem cronológica de como as coisas foram acontecendo. E a próxima lição a gente vai tratar sobre as cidades de refúgio que foram estabelecidas. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nos tempos de angústia. Então a próxima lição também tá bem legal. Essas partes, essa lição 11 e 12, são lições um pouco históricas, para a gente ter o conhecimento de como que foi repartido cada coisa, quem ficou com o quê, mas é de grande valia, porque revelam que Deus ele está no controle de tudo. E se você está passando por tempos de angústia nessa pandemia, ficar de isolamento, não se preocupe, porque Deus é o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Se você está angustiado, Deus ele é o teu socorro, Deus é o meu socorro. Jesus ele é o nosso abrigo em todas as circunstâncias. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês. Desculpem os erros, desculpem as fungadas, como eu falei, eu tô ainda um pouco passando assim mal, mas tô ótima, graças a Deus. E Deus tem me dado muita coragem, tem me dado muita alegria, muita fé. E eu tenho recebido muitas promessas de Deus no tempo da pandemia. Eu costumo dizer que meu marido, ele é tipo Josué e Caleb. Cara, você não tá vendo nada, você tá vendo gigante, a terra para ser conquistada, mas ele fala, não, aí por isso mesmo, que é difícil, que é bom, e Deus prometeu pra gente, a gente tem que lutar e conquistar. Então eu tenho recebido muitas promessas nesse momento de pandemia. E muitas heranças de Deus. Então eu vejo como que Deus ele é fiel. Então acredite, tá? Pode demorar, mas a sua vitória chega. Amém?